Manaka descobriu que pode ativar o fluxo meridiano através da polarização, colocando um extremo positivo num ponto e o negativo num outro ponto, do mesmo meridiano, de meridianos diferentes, tá? Ou até nas regiões afetadas. A polarização pode ser feita com dois metais, chamado dois metal contacts, em que é um metal amarelado e um branco. Ou então dois ímãs, um norte e um sul, fora polegar e mindinho, e o fio de Manaka, ele é todo vermelho e preto. Vou mostrar para vocês como Manaka chegou a estas conclusões. É um trabalho muito interessante, usando pontos de alarme. É muito importante que vocês percebam que o método de pesquisa do Manaka é muito simples, fácil, econômico e convincente, e realmente científico. Não precisa fazer aqueles trabalhos estatísticos com centenas ou milhares de pacientes e acompanhando durante anos ou décadas para provar alguma hipótese. Vocês podem fazer todas as pesquisas em cima das pessoas, sem grandes gastos e com boa eficiência. Uma das técnicas de polarização é usar dois metais, dourado e prateado. Ele coloca o metal dourado em algum ponto proximal de um meridiano e prateado em algum ponto distal. Proximal distal em relação ao fluxo energético do meridiano. Ambos os metais podem estar em pontos próximos, em pontos distantes. Depois da região onde está o Chi bloqueado, ou antes dessa região, ambos colocado antes, dourado e prateado, ou até um dourado antes e um prateado depois. O fato é que a simples colocação desses dois metais faz fluir o Qi, quer dizer, o Qi estagnado nesta região vai circular e vai ocorrer alívio dos sintomas. Como será que o Manaka chegou a esta conclusão? É isso que eu quero explicar para vocês. O paciente apresenta uma dor em alguma região do trajeto do pulmão. Você coloca um pedaço de cobre numa posição proximal do meridiano do pulmão e o zinco numa posição distal deste meridiano. Imediatamente o paciente vai sentir uma melhora da dor. Outra possibilidade: pedaço de cobre numa posição proximal do meridiano do pulmão e o zinco, só que desta vez, em vez de estar numa posição distal deste meridiano com dor, você vai colocar no próximo meridiano, no sentido do fluxo energético, que é o intestino grosso. E o paciente sente um alívio imediato. Agora vocês podem fazer o contrário, inverter as posições, zinco proximal e o cobre distal. A dor imediatamente retorna. Um outro exemplo:
você encontra um ponto IG4 dolorido na mão direita do paciente, então esta pessoa está com problema do lado direito, você coloca cobre numa posição proximal do meridiano do pulmão, do lado direito, e o zinco numa posição distal. E o paciente refere melhor imediatamente da dor deste ponto. 2 comentários. O IG4 é um ponto de monitoração para diversos desequilíbrios energéticos. O fato de estar dolorido significa que está havendo algum problema. E você conseguir melhorar a dor deste ponto significa que você acertou a escolha e o estímulo dos pontos. E outro comentário é o seguinte: o cobre e o zinco no meridiano do pulmão, e sendo pulmão o meridiano anterior a IG, e ainda é acoplado a IG, um órgão e uma víscera, você ativando o fluxo do pulmão, indiretamente você vai ativar o fluxo do intestino grosso. E com isso melhora a dor deste ponto. Lembra que eu havia falado que o cobre, os 2 metais podem estar ambos antes da região afetada, ambos depois da região afetada, ou então um antes e um depois. Você conseguiu os mesmos resultados. Mais um exemplo: você encontrar IG4 direito dolorido numa pessoa, você colocar o cobre em algum ponto do intestino grosso do lado direito, só que o zinco, em vez de colocar no IG, você vai colocar no meridiano seguinte, que é o estômago. Por causa desta polarização, onde o Qi é ativado quando você coloca o cobre e o zinco no sentido do fluxo, o paciente vai melhorar dessa dorzinha no ponto IG4. Se você inverter os 2 metais, a dor imediatamente retorna, provando para você que o correto é cobre antes e o zinco depois. E último exemplo, usando um ponto de alarme, que eu estou 27, que Maná considera como alarme de intestino grosso. Esse ponto está dolorido. Como é do intestino grosso, então vou colocar um pedaço de cobre proximal do meridiano do IG do mesmo lado e o zinco distal. Imediatamente a dor deste ponto melhora. A tensão do músculo nesse local alivia. Ou se houver algum nódulo, vai diminuir ou desaparecer. Agora, se você inverter os 2, a dor deste ponto retorna imediatamente. Você veja bem, são testes muito simples, rápidos, que podem ser repetidos várias vezes. Você pode inverter os estímulos que os sintomas retornam, e são pesquisas feitas sem quase nenhum gasto, apenas seu tempo e seu trabalho.